Como vocês já sabem, recentemente eu fiz aqui uma viagem para o Paraguai, onde eu comprei esse Switch Lite edição especial por R$ 1.100, sendo que aqui no Brasil tá mais ou menos 1.700. E sem perder muito tempo, já mandei desbloquear e nesse vídeo vamos ver se ainda vale a pena em 2026. E antes de eu fazer um unboxing dessa linda edição especial de Zelda, que eu peguei lá no Paraguai, vamos falar aqui um pouquinho da família Switch e dos preços que atualmente rolam aqui no Brasil, que eu já adianto que tá um pouco caro. Switch 2 eu nem preciso falar nada, né? É um lançamento, então esse console aqui fica na casa dos 3.500 a 4.000 reais, que é um valor bem elevado para um console. Só que o que mais me surpreendeu nos últimos dias foi o aumento de preço do Switch OLED, que antigamente, né, quando eu comecei esse canal no YouTube, você conseguia comprar esse carinha aqui na faixa de 1.600 a 1.800 reais, mas não sei se é por conta da guerra, um aumento de memória RAM e tudo mais. Hoje em dia, você vai comprar um OLED novo, você vai pagar no mínimo R$ 2.400, que é muito dinheiro, mas esse aumento de preço não aconteceu com o Switch Lite, não sei se é porque existe um estoque muito grande, mas lá no nosso grupo de ofertas já teve Switch Lite pelo valor de R$ 1.040 semana passada, e hoje mesmo na data que eu tô gravando esse vídeo, no 5/5, apareceu por R$ 1.080, lembrando que é novo, inclusive tá rolando aqui o anúncio da Principia. E esses valores, né, só com cupom no nosso grupo de ofertas, que tem tanto lá no grupo do WhatsApp como também do Telegram, então recomendo que vocês entrem, comprem lá o Switch, que vale muito a pena, e até fora de promoção, esse consolezinho vale demais. E agora sim, vamos para o unboxing dessa belezinha, que muito engraçado que lá no Paraguai, você consegue comprar essa edição especial por 1.100, 1.200, às vezes até mais barato, e aqui no Brasil ela tá custando R$ 1.800, então é uma diferença até que bem considerável, fora que no Paraguai as edições normais, né, de cores sólidas, ficam ali abaixo dos 1.000, que é muito bom. Ela é muito linda, como vocês podem ver, tem todo esse aspecto dourado com preto, que é a combinação perfeita, né, fica realmente muito bonito. E aqui a gente tem um detalhe da Triforce, e aqui na parte de trás também, muito lindo. Eu acho que de todas as edições especiais que já saiu pro Switch Lite, essa é a mais linda, sem dúvidas. E na caixa vem só isso, tá? Também vem aqui os manuais e também um carregador que eu já tirei, inclusive estou usando. E mesmo comprando no Paraguai, é o padrão brasileiro, né? Eu não sei se as tomadas de lá são assim, mas veio nesse padrão. E aqui temos o modo original, que você pode tanto comprar seus jogos, como também jogar online, que dá pra ver que tá bem cru, porque eu não uso essa funcionalidade, tá? Vou ser bem sincero com vocês, apesar de eu achar muito legal, você ter a possibilidade de ter os bloqueios e também jogar online, eu não uso, porque quando eu quero comprar um jogo, ou quero jogar online, eu compro aqui no meu Switch 2, inclusive tô zerando aqui o Silksong, que eu comprei, também zerei o Zelda, que eu também comprei. Bem legal ter essa funcionalidade, porque se você só tem um Switch Lite, ou só tem um Switch OLED, você não vai perder nada, você vai ter o melhor dos dois mundos. E enquanto eu reinicio, vou falar para vocês do processo de destrava, né, que como eu moro aqui em São Paulo, o pessoal da Switch Free oferece um serviço de motoboy, que ele vem buscar na sua casa, pega seu Switch, leva para assistência, faz o desbloqueio e depois entrega na sua casa, que isso aí é bem legal, que foi o serviço que eu escolhi. Mas se você quiser, você também pode ir fisicamente, né, na assistência em São Paulo, ou via correios pelo Brasil inteiro. Você envia o seu Switch e você consegue fazer a destrava bem fácil. O serviço dos caras é excelente, não é à toa que eu sou parceiro deles aqui há muito tempo, e todos os Switches que eu já trouxe aqui no canal, a destrava foi eles que fizeram. E se você nunca viu o modo desbloqueado, é basicamente o mesmo modo ali do Switch original, só que aqui você tem alguns temas diferentes, alguns aplicativos também com funcionalidades diversas, e o principal motivo do pessoal desbloquear é que você consegue baixar qualquer jogo de graça. Inclusive eu vou desinstalar todos os jogos que o pessoal da Switch Free mandou aqui pra mim, porque eu mesmo baixei meus jogos e eu mesmo vou instalar, que é muito fácil esse processo. E como esse canal não é um canal genérico, eu gosto de dar minha opinião sobre as coisas, eu vou falar um pouquinho desse assunto polêmico, né, que é a pirataria. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Eu sou meio termo, tá? Há algum tempo atrás eu não tinha condição nenhuma de comprar jogos, tá? Eu trabalhava em mercado, era repositor, então um jogo pra mim era fora da realidade, era muito caro, então o que me restava era o desbloqueio. Por isso eu nunca vou demonizar, eu entendo, não é todo mundo que tem esse luxo de poder comprar jogos, mas hoje em dia, né, apesar de eu ainda usar a destrava, inclusive eu zerei o Pokémon ZA no desbloqueio, e não acho que esse jogo vale R$ 440, é um jogo bem medíocre, e eu não compraria
compraria, apesar de eu ter zerado na Destrava, mas jogos que eu sei que tem uma qualidade, jogos que eu sei que realmente vale o dinheiro, eu compro, tá? Tanto que eu comecei aqui uma coleção de mídia física, tem alguns jogos aqui de Switch, eu tenho ali de Xbox, de 3DS, tem jogos que sim, merecem seu dinheiro, então se você tem a oportunidade de comprar, compre, e se você não tem, não compre, mano. Por exemplo, Pokémon ZA é um jogo muito ruim, que ainda bem que eu não comprei, posso comprar outras coisas, né? Um tênis, uma roupa, é isso, queria dar só minha opinião aqui, que ninguém pediu. E tá aí, pessoal, terminei de configurar aqui, né, baixar todos os jogos que eu tenho interesse de jogar no Switch Lite, e enquanto eu fazia esse processo, eu também baixei aqui um jogo pro meu New 3DS, que eu vou fazer vídeo aqui no canal, simplesmente um port de Super Mario 64 rodando a 60 FPS. Tô bem ansioso pra testar, mas né, eu só queria mostrar pra vocês aí meu New, que em breve vai ter vídeo no canal. E aqui são os jogos que eu baixei. Comenta aí embaixo se eu esqueci de alguma franquia, algum jogo que é obrigatório eu zerar aqui no Switch Lite, mas por enquanto eu deixei isso, né? Lembrando que tem aqui um cartão de 256, dá pra baixar muito mais coisa. E pessoal, não faz muito tempo que eu fiz aqui a destrava do meu Switch Lite, então não tive muito tempo, muita oportunidade de jogar como eu gostaria, mas do pouco que eu joguei me diverti a beça. Esse console é muito bom, e o principal ponto positivo do desbloqueio, fora os jogos que você consegue baixar, é a legenda, né? Temos aqui o Capitão Toad Treasury Tracker, que é um jogo que eu zerei no 3DS, e é engraçado que esse jogo recebeu, originalmente ele saiu para Wii U, depois ele recebeu um port para 3DS e depois um port para Nintendo Switch, e nenhum desses ports tem tradução BR. Claro, esse jogo não tem tanta exigência assim na escrita, mas se você quer fazer 100% do jogo, às vezes você vai precisar aqui do inglês, né, para entender o que você tem que fazer na fase. Primeiro você vai vir aqui no álbum segurando o R, né, para você abrir aqui os aplicativos, e eu recomendo que você coloque esse atalho aqui, ó, que é esse Safira. Você aperta aqui o botão de mais. Na verdade eu falei errado, tá? É o botão X, e depois você vem aqui, ó, instalar atalho forwarder. Desculpa em inglês, família, por isso que eu tem um Nintendo Switch desbloqueado. Vai vir aqui um atalho para sua área de trabalho, né, para você conseguir acessar essas ferramentas mais fáceis e também para não crashar o seu desbloqueio. Agora que eu ensinei vocês, vamos ensinar a baixar a tradução. Você vai aqui no CNX Updater, que aqui inclusive você consegue atualizar o desbloqueio, consegue atualizar firmware para depois você conseguir jogar no modo online. Então tudo você faz aqui pelo próprio console, que é muito bacana, inclusive as traduções, que eu vou baixar aqui a do Capitão Toad, que é bem leve, tá? Eu tinha dado uma olhada, aqui ó, não pesa nem 1 MB, e isso é um tapa na cara da Nintendo, porque eles não traduzem de safado alguns jogos. Isso tá mudando recentemente, muito jogo tá recebendo tradução, mas muitos jogos que já foram lançados até hoje não tem, como o nosso próprio Capitão Toad, né? Pronto, já fiz a instalação, agora é só abrir o game e vai estar aqui totalmente em português BR. Vamos iniciar. É bem fácil, bem simples, como vocês podem ver. Eu vou nem fazer corte para você ver como tudo é muito rápido, muito simples. Então tá aqui, ó, Capitão Toad Treasure Tech, e agora sim, ó, totalmente em português. Isso aqui faz muita diferença você ter no seu próprio console. E agora, como vocês podem ver, são 4h40 da tarde, e nesse exato momento na portaria acabou de chegar meu Play 5. Então eu ia descer bem rapidão só pra buscar lá, pra não ficar moscando na portaria, e ia voltar a gravar esse vídeo. Só que eu pensei, cara, eu posso levar meu Switch Lite pro carro e jogar com vocês lá, né? E mostrar um pouquinho dessa portabilidade que o Nintendo Switch Lite tem, como nenhum console portátil nessa geração tem. Tanto que se a gente pegar aqui o meu Nintendo Switch 2, olha o tamanho disso aqui, cara. Você pode jogar de forma portátil, mas isso definitivamente não é um console portátil. E eu sinto saudades de quando consoles portáteis era realmente portátil. Olha isso aqui, mano. Cabe em qualquer bolso, muito legal. E o Switch Lite é um pouco um resquício do que sobrou de consoles portáteis. Ele é bem menor em relação ao Switch 2, o modelo OLED. E ele é leve, cabe no bolso. Então, cara, gosto muito disso. Eu sinto que o OLED pode ser simplesmente substituído pelo Switch 2. Mas atualmente não tem nenhum console que substitui esse aqui. A portabilidade, pra mim, vence a diversidade que tem o OLED, né? Porque aqui você joga na TV, joga de forma portátil. Mas aqui a experiência de portátil é única.
E daí, pessoal, já estou aqui dentro do Civic e como eu falei, o intuito principal era só buscar meu PlayStation 5, mas vamos aproveitar e mostrar um pouquinho da portabilidade que o nosso console tem, que inclusive ele está aqui. Eu aproveitei também para trazer alguns acessórios que eu comprei lá no AliExpress para mostrar como o console ele é bem customizável, tá? É bem legal você personalizar o Switch da sua forma, também proteger ele, porque ele é um console portátil, então compre capinha para eles. E tá aqui, ó, peguei essa aqui de acrílico. Pronto, tá instalado. E também comprei esses grips aqui de Zelda, né? Pra combinar com essa edição especial. Tem aqui o Z do Zelda e também aqui... Como que é o nome disso aqui, cara? As shines lá, aquele símbolo lá que vocês estão ligados. Então vamos fazer aqui a instalação bem simples. Puxar aqui o analógico e soltar. E agora vamos instalar aqui o Z, mano. E tá aí, olha a diferença que já dá no nosso console. Muito bacana. E como eu falei, o Nintendo Switch Lite ele é muito portátil. Ele vai te acompanhar pra qualquer lugar que você for, inclusive no carro. E agora, né, eu quero mostrar pra vocês uma funcionalidade muito da hora do desbloqueio, que é o RetroArch, cara. Eu não sei se vocês estão ligados, mas recentemente saiu o Fire Red pra você comprar no Nintendo Switch. E se eu não tô falando besteira, a Nintendo colocou esse jogo de 1900 e bolinha por R$120 e sem tradução BR. Não sei se eu tô falando besteira. Editor, coloca o preço aí na tela. E isso é loucura, mano. Sendo que aqui no desbloqueio com o RetroArch você consegue jogar e ainda consegue jogar traduzido. Fora também que a gente vai ter aqui, ó, Game Boy, calma aí, muitos carros manobrando e eu aqui gravando vídeo. Mas temos aqui, ó, Game Boy, Game Boy Advance, Master System, calma, amigo, não bata no meu Civic, Mega Drive, Nintendo 64, Nintendo 8 bits, PlayStation 1 e Super Nintendo. Cara, é muito console. Então, fora toda a biblioteca do Nintendo Switch, você tem toda essa biblioteca retrô que só tem jogão. Inclusive de PlayStation 1, eu quero muito jogar Silent Hill e tô pensando em jogar por aqui, tá? Que deve ser uma experiência muito boa. Mas vamos abrir aqui o Fire Red, né? Porque a Nintendo tá cobrando 120. E aqui, se eu não me engano, a própria Switch Free já colocou uma ROM traduzida. Vamos dar uma olhada, ó. Pokémon Fire Red, vamos ver se eles colocaram aqui, ó. Eu acho que tá traduzido, mano. Não tá escrito aqui PTBR, mas eu acho que tá. Vamos ver, vamos descobrir agora. E tá aí, pessoal, o capricho da Switch Free da HL Shop não muda. Temos aqui Pokémon Fire Red BR, que sim, é um jogo que roda em qualquer celular, como por exemplo esse aqui. Só que, mano, a Nintendo tá cobrando R$120 pra você emular um jogo de 1900 e bolinha. Pra mim, isso não dá, tá? 1900 não, né? De 2004, mas mesmo assim, você cobrar R$120 em um jogo e não colocar nem a tradução, é um absurdo. E caso você tenha interesse em comprar um Switch já desbloqueado, preparado pra você tirar da caixa e jogar, é com a HL Shop. Mas se você quiser fazer que nem eu, ir lá no Paraguai ou garimpar, ou se você já tem um Nintendo Switch e quer desbloquear com esse capricho, pós-venda, suporte e tudo, é claro, Switch Free. Que pra quem não conhece é uma loja parceira e de confiança aqui do canal, que claro, tanto a Switch Free como também a própria HL Shop, ambos aqui oferecem 1 ano de garantia e suporte vitalício individual para qualquer dúvida que você tiver, como baixar jogos, como atualizar o desbloqueio, tudo. Eles vão te ajudar em todo o processo, em toda dúvida que você tiver. E só lembrando que a HL Shop é para você comprar Switch novo e já desbloqueado, e a Switch Free, caso você já tenha um Nintendo Switch e queira fazer o processo. Lembrando que eles desbloqueiam tanto o OLED V2 e V1 e também o Lite, com todos esses benefícios que eu já citei nesse vídeo. E já faz aqui mais de 1 ano que eu faço todo o processo com eles e até hoje nenhum problema, serviço, atendimento muito bom, e fica aí a recomendação do Lopes. Lembrando que quem vem aqui pelo canal ganha um brinde na hora da compra. Tá bom. E é isso, pessoal. Acho que a parte mais engraçada desse vídeo é que eu vou vender esse console, mas calma, tem um bom motivo. Editor, coloca aí na tela. Eu simplesmente comprei um Nintendo Switch Lite com mod de tela OLED. Sim, você não ouviu errado. Eu vou ser, acho que o primeiro do Brasil a fazer um conteúdo sobre isso, que é simplesmente o Switch Lite, só que com tela OLED, né? Com mod. Enfim, eu vou fazer um vídeo bem detalhado, fora essa tela OLED que também tem entrada HDMI, e vou ser o primeiro do Brasil, então tô bem empolgado e não me custou barato, tá? Não foi barato. Então eu vou vender esse console aqui, porque é basicamente a mesma coisa, só que com tela OLED. Então, para compensar, eu vou vender, mas é isso, mano. O Switch Lite vale muito a pena. Você sacrifica, né, a diversidade de você poder jogar na TV, como por exemplo aqui o nosso
Switch OLED, porque na dock ele vai na TV, quando você tira ele vira um portátil, isso é bem legal, mas você sacrifica em pró de ter o melhor portátil, na minha opinião, que já foi lançado por uma empresa, junto com o 3DS, que também é da Nintendo. Mas enfim, vale muito a pena. Se você quer desbloquear o seu Switch, seja o Lite, o OLED, chama lá a Switch Free, caso você já tenha interesse em comprar um pronto já configurado. HL Shop, links na descrição, e aguardem que semana que vem ou na próxima vai ter o mesmo Switch Lite, só que com a modificação de tela OLED, que é insano. Então é isso, tamo junto e tchau!